Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Reverendíssimo Padre Rafael, digníssimo pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Maico, querido irmão no sacerdócio, pessoas do Senhor, e saúdo os demais padres, religiosos, diáconos, seminaristas que estão auxiliando nesta Semana Santa. Queridos paroquianos, também visitantes, demais irmãos e irmãs presentes nesta noite. Vamos meditar um pouquinho neste momento, esse momento de graça que o Senhor nos concede, na soledade da Virgem Maria, a Virgem das Dores, que caminha só, sem a presença física de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vos convido neste momento a recordar o momento em que a Virgem é visitada pelo anjo Gabriel, aquela menina na casa de Nazaré. Como diz a canção, na casa de Nazaré, o sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus se faz pequeno. A Virgem Maria, visitada pelo anjo, certamente trazia consigo, trazia no seu coração seus planos, seus projetos, seu sonho de constituir uma família, um sonho comum para as meninas naquele tempo. De repente ela recebe a visita do anjo, e o anjo traz esta surpresa: alegra-te, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça diante de Deus, o Senhor te olhou, o Senhor viu a sua pequenez, e serás a mãe do Filho de Deus. Maria perturbou-se com aquela saudação e perguntou ao anjo: mas como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. E quando o anjo diz para ela que seria a obra do Altíssimo, que a sombra do Altíssimo a cobriria, Maria, sem titubear, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, neste momento, de certo não sabia o que lhe aguardara ao longo da sua vida, não sabia das consequências deste sim, mas a Virgem Maria é peregrina da fé, é peregrina na esperança e também na caridade. Certamente o plano de Deus não se mostrou totalmente a ela naquele momento, mas como o seu coração confiava em Deus, como o seu coração confiava na bondade de Deus, ela se abandonou. Deixou de lado os seus planos, os seus projetos, e acolheu o plano de amor de Deus, o plano da salvação. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Após aquele momento, o evangelista São Lucas vai nos dizer que Maria parte apressadamente ao encontro da sua parenta e se coloca a serviço. Ela, que é a mãe de Deus, é aquela que concebeu o Filho de Deus no seu ventre, se coloca a serviço, apressadamente. Nossa Senhora nos ensina aqui, podemos dizer, ou podemos
aprender duas lições, como nossa mãe também quer nos ensinar nesta noite, como nossa mãe quer nos mostrar o caminho seguro para caminharmos nesta vida. Primeiro, a obediência a Deus, a aceitar, a acolher aquilo que o Senhor nos pede, dizer o nosso sim a Deus, dizer o nosso sim com integridade, dizer o nosso sim sem reservas, com inteireza, porque Deus é bom. Deus não deixa aqueles que nele confiam desamparados. Deus não deixa aqueles que nele confiam desiludidos ao longo da caminhada. Deus é fiel. Deus é fiel e cuida daqueles que de fato se comprometem com Ele. A Virgem Maria certamente também não sabia o alcance do seu sim. Quantas pessoas, quantas multidões seriam beneficiadas com aquele sim. Também nós, queridos irmãos e irmãs, não temos a dimensão do alcance do nosso sim. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convida para uma obra, para uma missão, para uma vocação mais específica, quando nosso Senhor nos chama para mais perto dEle, e nós acolhemos, e nós dizemos sim, também não temos dimensão de quantas pessoas ao longo da nossa vida serão alcançadas por este sim. Mas o contrário também acontece. Quando nós fechamos o nosso coração, quando nós recusamos o pedido do Senhor, quando nós recusamos aquilo que Ele nos pede, muitos e muitos são privados da graça de Deus. Nossa Senhora nos ensina este sim integral, este sim completo, este sim generoso a este Deus que nos ama e ao longo da história da salvação sempre quis contar com os homens, sempre quis contar com os seres humanos para que a sua obra de redenção, para que a sua obra de salvação acontecesse. Um segundo ponto que nós podemos também aprender da Virgem Maria é o colocar-se a serviço. Dizia Padre Léo, de saudosa memória, a única que de fato tinha o rei na barriga, colocou-se a serviço. Meu irmão, minha irmã, nós que somos padres, temos o ministério ordenado, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, você membro de pastoral, de movimento, nosso Senhor, Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A Virgem Maria vai apressadamente ao encontro da sua prima Isabel, colocar-se a serviço. No nosso ministério, na nossa pastoral, no nosso movimento, na nossa casa, na nossa família, aprendamos a colocar a nossa vida a serviço, a colocar os nossos dons a serviço, a fazer o bem para aqueles que estão do nosso lado, na nossa casa, no nosso comércio, aqueles que encontramos ao longo da nossa caminhada. Coloquemos-nos a serviço daqueles que estão à nossa volta. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos aquela belíssima afirmação: há maior alegria em dar do que em receber. O seu dom colocado a serviço, os seus ouvidos para aqueles que precisam abrir o coração. Empreste o seu ombro, empreste o seu ouvido, empreste o seu coração e tenha compaixão daqueles que estão próximos. Quanto mais nós nos voltamos para nós, quanto mais nós nos preocupamos somente conosco, mais a nossa vida
vai se tornando infértil. Quando nós nos colocamos a serviço e queremos fazer o melhor para aqueles que estão ao nosso lado, a nossa vida tem uma tonalidade diferente. São João vai dizer: Deus nos amou por primeiro. Por isso também nós devemos amar os nossos irmãos. O amor de Deus que experimentamos deve ser traduzido concretamente no serviço àqueles que estão à nossa volta. O autêntico encontro com Cristo me faz ir ao encontro do outro que mais precisa. Nossa Senhora então caminha, depois do nascimento do seu filho, aquele bebezinho é perseguido por Herodes. E a mãe do Filho de Deus, acompanhada por São José, tem que sair às pressas, fugindo de Herodes e daqueles que queriam matar o menino. E nós podemos ficar pensando: mas Deus não poderia colocar uma carruagem para levar o Filho de Deus? Deus não poderia colocar anjos ao redor daquela casa com espadas flamejantes para que ninguém dali se aproximasse? Mas não, saem apressadamente para fugir de Herodes. Meus irmãos, olhando para este fato, aprendemos que aqueles que servem a Deus, aqueles que são chamados ao serviço, aqueles que dão o seu sim a Deus, não são colocados numa redoma, não estão livres dos sofrimentos, das dificuldades, das intempéries da vida. Nós sofremos o que todos sofrem. Nós padecemos de dificuldades, de dores, de enfermidades, de incompreensões. Mas a diferença é que, se estamos de fato entregues ao Senhor e à sua santa vontade, sabemos em quem colocamos a nossa confiança, sabemos em quem pusemos a nossa esperança, temos a certeza que a esperança não decepciona, que o Senhor cuida daqueles que são seus, ainda que não os prive dos sofrimentos, das dificuldades, como não privou a Sagrada Família de Nazaré. Assim também, meu irmão, minha irmã, o Senhor está conosco, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das incompreensões, das enfermidades, Ele está conosco. E a Virgem Maria é aquela que obedece. Aquele sim que ela disse na casa de Nazaré é alimentado em cada dia, é alimentado em cada atitude, perseverando na fidelidade a Deus. Quantos de nós e quantas vezes nas nossas vidas fazemos propósitos maravilhosos? Quantos de nós, depois de um encontro, depois de um final de semana, depois de uma Semana Santa, fazemos propósitos maravilhosos, mas não perseveramos? Nas primeiras dificuldades, nas primeiras provações, abandonamos aquele propósito e voltamos à vida velha. Nossa Senhora nos ensina a continuar caminhando, a continuar na perseverança, no sim dado a Deus, a ser fiel, aquele sim que demos na presença do Senhor. Um pouco mais à frente, quando aos 12 anos, o menino Jesus é perdido no templo, e por 3 dias, aflita, juntamente com São José, procuram pelo menino. Nossa Senhora experimenta ali a perda de Deus, o distanciamento de Deus, aquele
com quem ela conviveu. Meu irmão, minha irmã, volta a Virgem Maria e São José ao templo, mais uma vez apressadamente, para procurar o menino Deus. Nós também, quando nós cedemos ao mal, quando nós caímos no pecado, também estamos distantes, também perdemos a comunhão com Deus e, consequentemente, a vida eterna, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. E qual é o nível da nossa pressa em voltar? Qual o nosso nível em correr de volta para reencontrar Deus, para saborear novamente a sua presença, para entrarmos novamente na sua graça? Nossa Senhora nos ensina. Partimos para a vida pública de Jesus. Certamente, em todos os lugares em que Jesus estava, ou na maioria deles, nas suas pregações, a Virgem Maria estava presente, pôde assistir muitas curas, muitos milagres, muitos prodígios, pôde assistir de perto aquele coração bondoso, aquele coração misericordioso, aquele coração que de fato se enchia de compaixão pelos sofredores, por aqueles que estavam afastados, por aqueles que estavam à margem da sociedade. Aqueles olhos que viam não só as aparências, mas via o coração das pessoas, que sabia perdoar, que curava, que erguia do chão aqueles que estavam abatidos, sofredores. E certamente, quando nós contemplamos o encontro da Virgem Dolorosa com o Senhor dos Passos, imaginemos, queridos, que tudo aquilo que o seu filho padecia, sendo escarnecido, cuspido, sendo tratado com indiferença, sendo humilhado, ali estava a Virgem Maria. Aquilo que nosso Senhor sofria no seu corpo, Nossa Senhora sofria no seu coração. Seu coração, de fato, era traspassado pela lança, conforme profetizara Simeão no templo. E o coração da Virgem Maria, traspassado pela lança, ainda assim, permanecia fiel, permanecia de pé. Não vemos aí uma mulher que se revolta contra Deus. Não vemos aí uma mulher que se desespera. Vemos aí sim uma mulher que sofre. Vemos aí sim uma mulher com os seus olhos banhados em lágrimas, mas continua de pé, continua fiel. Não abandona o seu compromisso de fidelidade a Deus. E ali, certamente, seus olhos podem contemplar o seu filho banhado de sangue, de escárnios, de escarros. E o seu olhar materno ali grita para o seu filho, ainda que de lábios cerrados: estou aqui. Estou com você. Permaneçamos na fidelidade. Meu irmão, minha irmã, somente um coração abastecido na graça de Deus, somente um coração formado na fidelidade permanece de pé. Certamente nosso Senhor, quando estava pregado no alto da cruz e alguém passa e diz: desce da cruz e acreditaremos na sua doutrina. Se nosso Senhor não estivesse muito seguro daquilo que ele estava fazendo, se nosso Senhor não estivesse certo de que estava fazendo o que devia ser feito,
provavelmente teria descido da cruz. Também, meu irmão, minha irmã, na minha e na sua vida, muitas das vezes escutaremos essa voz: desça da cruz, desça da cruz, deixe a sua casa, deixe seu casamento, deixe seu ministério, deixe na sua vida de igreja. Para que isso? Não precisa tanto. Desce da cruz. Se não tivermos a consciência dessa fidelidade, desse amor a Deus, provavelmente correremos o risco de descer da cruz, de abandonar o barco e não experimentar o gosto da vitória de Deus na nossa vida. Aquele filho amado com quem ela conviveu de perto durante estes mais ou menos 33 anos de vida, agora é pregado na cruz. E pregado na cruz, ele ainda pede ao Pai que perdoe aquilo que fizeram com ele. Porque no coração de Jesus não havia espaço para a vingança, não havia espaço para a maldade, não havia espaço para a crueldade, não havia espaço para o pecado. Aceitou resignadamente a morte de cruz por amor a nós, entregando o Espírito ao Pai, desfalece no alto da cruz. Retirado, é colocado no colo da sua Mãe Santíssima. E ela tem ali diante dos seus olhos o resultado do nosso pecado, da nossa maldade. Sepultado, agora ela experimenta a soledade, experimenta a ausência ali do seu filho. E o Papa Bento XVI nos recorda que aquele dia, aquele sábado, é o dia do grande silêncio, quando Deus parece ausente. E é nessa ausência que a fé de Maria resplandece. Ela é a única chama de fé ainda acesa, dizia o Papa. Todos fugiram, todos se dispersaram. Maria permaneceu. Ela crê sem ver, espera sem consolo. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes você e eu também experimentaremos este silêncio, em que Deus parece ausente, em que parece que a nossa prece não está sendo ouvida. Mas a exemplo de nossa mãe, permaneçamos de pé, permaneçamos com a chama da fé acesa. Esta fé, esta graça que você e eu recebemos no nosso batismo. Um santo do século IV, o Santo Epifânio, vai dizer que o Evangelho não menciona Maria na manhã da ressurreição. E isso não porque ela não estivesse lá, mas porque ela não precisaria correr ao túmulo. Ela sabia, com o coração da fé, que ele ressuscitaria. Maria não teve dúvida. Como os discípulos de Emaús, que voltavam desanimados, entristecidos, ela tinha essa certeza no coração: ele ressuscitará. São Lucas vai dizer que Maria conservava todas as coisas em seu coração. Todas as coisas quer dizer que no seu coração também estava bem conservada a promessa da ressurreição. Outro santo nos ensina,
São Bernardo de Claraval, que diz que Maria é a mãe como mártir nas entranhas. Se o martírio é dar a vida com o corpo, Maria ofereceu o seu coração transpassado. No seu coração, ela sofria a dor que Jesus sofria no seu corpo. Venerável Fulton Sheen também nos diz que a dor de Maria na paixão foi tão íntima que ela não estava sob a cruz como espectadora, mas como corredentora no amor. Maria não somente assistia ao que acontecia, mas ela estava profundamente unida ao seu filho, como corredentora. Na sua soledade, ela vive a ausência do filho, que é mais dolorosa que a própria morte. Assim como outrora no templo, aos 12 anos, permaneceu aqueles 3 dias longe do seu filho, agora novamente ela experimenta. E agora ela não precisa mais voltar ao templo, porque ele não está lá, ele morreu. E a esperança da ressurreição está acesa, está viva no seu coração. Mas isso não impede que ela experimente a saudade de estar longe do seu filho. A soledade de Maria não é vazio, mas plenitude de dor e amor. A sua alma experimenta a ausência física de Jesus, mas une-se misticamente à sua missão. Maria está sozinha, sim, mas não desesperada. O seu silêncio não é o da morte, mas da gestação da nova vida. Ela espera como a igreja espera, com o coração atravessado, mas firme. Nossa Senhora nos ensina a esperar. Nossa Senhora nos ensina com a sua vida que a esperança não decepciona. Continuo crendo, continuo esperando, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mas pela fé eu creio. Deus é fiel e não me desamparará. Santo Agostinho disse que a Virgem Maria é a forma da igreja. O que ela vive hoje, a igreja vive. No Sábado Santo, experimentaremos isso. A igreja cala, jejua, vela. E é Maria quem sustenta essa espera. Ela é o ícone da igreja em vigília, como estrela que antecipa a aurora da Páscoa. Ainda uma citação do venerável Fulton Sheen, que diz que Maria é a nova Eva, que é o pé da nova árvore da vida, a cruz. Concebeu espiritualmente a igreja. E agora, no Sábado Santo, a nova Eva espera o novo nascimento, a ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, unamo-nos a Maria em sua soledade. Aprendamos dela o silêncio que crê, a dor que ama, a esperança que espera. Em sua solidão, ela é mestra da esperança cristã. Permaneçamos com ela, como discípulos fiéis, guardando no coração as promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Dizia São João da Cruz: quanto mais escura a noite, mais próxima está a aurora. E a aurora virá, Cristo ressuscitará. Maria já o espera, a igreja já o aguarda. E nós
com ela queremos aguardar a ressurreição do Senhor. Peçamos nesta noite a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora das Dores, especialmente pelas nossas mães e por aquelas que sofrem a ausência dos seus filhos, por aquelas que veem seus filhos perdidos neste mundo, por aquelas que têm os seus travesseiros inundados de lágrimas, por aquelas que não sabem se seus filhos voltarão para casa. Querida mãe, a senhora não está sozinha. A Virgem Maria lhe faz companhia. E aonde a senhora não está, Nossa Senhora pode ir. Entregue o seu filho, a sua filha, entregue a sua situação à Nossa Senhora. Creia que ela, como uma boa mãe, não vai lhe deixar só. Vai dizer uma antiga oração da igreja que nunca se ouviu dizer, que alguém que invocasse o socorro da Virgem Maria ficasse decepcionado. Mãezinha querida, como filhos amados que somos, como filhos entregues à Senhora pelo seu Filho Jesus no alto da cruz, pedimos a sua intercessão por essa paróquia, pelo seu pároco, seu vigário, todos os paroquianos, a cada um de nós que aqui se encontra nesta noite. Interceda por nós, Mãe, para que sejamos fiéis a nosso Senhor em todo o tempo, na alegria, mas também na tristeza. Quando estivermos saudáveis ou enfermos, dê-nos a graça, recebida do próprio Deus, Mãe, de permanecermos fiéis. A Senhora que intercede por nós hoje, que intercede por nós agora, que intercede por nós neste momento e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores,